Olá, apaixonados do Tubeflix. Não esquece de me contar de qual cidade você assiste, quero te conhecer. E faz a sua inscrição, para não perder nenhum romance. Prepare-se, pois a história já vai começar. Eduardo olhou para o palco iluminado com uma expressão impassível. A sala estava repleta de pessoas, todas elas de olhares ávidos, esperando pela próxima oferta. O som da risada abafada de seus colegas de classe alta ecoava nos cantos do salão, onde mulheres se apresentavam em um leilão disfarçado de evento social. Para os ricos, era apenas mais uma maneira de adquirir um troféu. Para as mulheres, um contrato disfarçado de destino. E para Eduardo, tudo isso era um jogo divertido que fazia com que o seu ego se tornasse cada vez maior. Ele nunca acreditara no amor. Após perder a mãe quando ainda era um menino, a única coisa que restou foi sua sede por poder. O que eu faço com os sentimentos? Eles são apenas fraquezas, pensava sempre. E por isso estava ali, prestes a comprar uma esposa. Não uma mulher qualquer, mas uma esposa que cumprisse o papel que ele determinasse, sem questionar. Como um bem, como um contrato. Como uma serva. Eduardo poderia ter a mulher que deseja se ele era um dos homens mais ricos daquela região, mas para ele o sentimento do amor era fraqueza, já a compra. A compra simbolizava o poder. O evento de casamento arranjado era algo peculiar, uma tradição de uma elite obscura. Mulheres de famílias empobrecidas, às vezes forçadas a participar, eram leiloadas para casamento, em uma troca de favores que beneficiava ambas as partes. O que Eduardo não sabia era que naquele evento ele encontraria algo mais do que uma esposa. Ele estava prestes a ser confrontado com algo que ele jamais imaginou, uma pessoa que faria mais do que simplesmente se submeter às suas ordens. Ana estava ali por uma razão. Uma razão bem diferente da de Eduardo. Ela segurava as mãos com força, os dedos trêmulos, enquanto observava a sala. Nunca imaginou que sua vida tomaria esse rumo. Cresceu em um bairro pobre, com uma mãe doente e sem recursos. Aceitar a proposta do leilão parecia sua única alternativa para garantir que sua mãe tivesse acesso ao tratamento médico de que precisava. O marido de aluguel, ou o que quer que fosse aquele casamento, era o menor dos seus problemas agora. A grande questão era como ela sobreviveria a esse novo capítulo. Quando o nome dela foi chamado, ela deu um passo à frente, sentindo o peso do olhar das pessoas sobre ela. Era como se o mundo inteiro estivesse aguardando para ver o que ela faria. Mas ela se manteve firme. Não podia desistir. Não agora. Sua mãe precisava dela. O leilão começou. O silêncio pairava no ar até que a primeira oferta foi feita. Eduardo não pensou duas vezes. Ana era a mulher mais linda daquele leilão e Eduardo não conseguiu se conter ao ver aquela mulher à sua frente. Ele ofereceu a quantia mais alta sem hesitar. As outras ofertas cessaram. Ele tinha o que queria. Ou pelo menos pensava que tinha. Ana se manteve imóvel, a sua expressão não revelando nada. Dentro dela, um turbilhão de emoções lutava para sair. Mas ela não deixaria que o medo a dominasse. Ao olhar para Eduardo, ela viu apenas um homem distante, de olhos frios e um sorriso calculista. Ele me comprou. Só mais uma peça em um jogo, pensou, sentindo uma dor no peito. Mas precisava ser forte. Pelo menos por agora. O valor que ele pagou por Ana daria para ele comprar mais 5 esposas e isto fazia com que o orgulho de Eduardo fosse às alturas, a sensação do poder. Como ele amava viver assim, sendo admirado por todos e ao mesmo tempo sendo um homem frio e de personalidade bruta. Eduardo ordenou que um dos seus funcionários que fosse até Ana e a conduzisse para sua casa. Quando Ana entrou na mansão de Eduardo pela primeira vez, uma sensação de sufocamento tomou conta dela. O lugar era impressionante, opulento e frio. O chão de mármore brilhava sob a luz das lâmpadas douradas, e as paredes eram adornadas com pinturas que pareciam guardiãs silenciosas do poder e da riqueza da família.
Ana sentiu-se diminuta naquele espaço. O luxo parecia um peso, mais do que uma bênção, um lembrete constante de sua condição. Era um mundo que ela nunca imaginou que faria parte. Eduardo a observava com a mesma expressão impassível que tinha exibido no leilão. Ele a acompanhou em silêncio, apontando para a escada que levava ao segundo andar. Seu quarto será ali, disse ele, de forma neutra. A casa é grande, mas ficará fácil para se acostumar. Não haverá muitas mudanças em sua rotina. Você apenas se adapta. Ana assentiu, a mente turbilhonada. Não sabia o que mais esperava ouvir dele, mas aquela voz fria a fez sentir um nó na garganta. As palavras soaram como uma ordem disfarçada de instrução. Ela queria responder, perguntar por que ele sequer a olhava nos olhos, mas se conteve. A razão pela qual estava ali se sobrepunha à indignação que sentia. Ana havia imaginado que teria uma noite de núpcias com o então marido, mas a forma fria que ele a tratava levantava dúvidas ao seu pensamento sobre o porquê ele fez essa compra se visivelmente ele a rejeitava. Ele a guiou por corredores amplos, explicando de forma impessoal a rotina da casa e algumas regras que ela deveria seguir. Havia algo desconcertante naquela atitude dele. Parecia que ele não estava realmente interessado nela, nem em seu bem-estar, mas como se estivesse descrevendo uma tarefa que precisava ser cumprida. Eu espero que você se comporte de forma adequada. Não gosto de surpresas, ele disse enquanto mostrava uma das muitas salas de estar. Eu não me preocupo com relacionamentos ou afeições. Vamos manter isso simples e prático. Ana olhou para ele, a dor no peito crescendo a cada palavra. Ele a via como um mero objeto, um adorno para preencher um espaço em sua vida solitária. Ela queria questioná-lo, gritar, perguntar como ele podia ser tão insensível, mas sabia que isso não teria efeito. Afinal, estava ali por uma razão muito diferente. Precisava sobreviver àquele pesadelo. Naquela noite, durante o jantar, a tensão entre eles se intensificou. Eduardo se sentou à mesa com a postura rígida de sempre, falando pouco. Ana, por sua vez, sentia o peso do silêncio. Ele estava ali, mas parecia que não o estava. As conversas que ele mantinha com os outros eram curtas e impessoais, como se sua presença fosse apenas uma formalidade. Ele nunca desviava o olhar para ela, nunca perguntava como ela estava, e, ao que tudo indicava, parecia estar completamente alheio ao fato de que ela era uma pessoa real, com pensamentos e sentimentos. Ana percebeu que, naquele lugar, ela não passava de uma sombra. Ela estava fisicamente presente, mas não era realmente vista. No entanto, havia algo mais em Eduardo, algo que ela não conseguia identificar. Ela o observava discretamente enquanto ele lia alguns documentos, os olhos fixos nas páginas, mas sua expressão estava ausente. Como se estivesse distante, em um lugar em sua mente onde ninguém mais podia alcançar. Era como se ele estivesse perdido, não apenas em seu trabalho, mas dentro de si mesmo. Ana tentou se concentrar na comida, na tentação de pensar no que faria a seguir, mas a sensação de estar sendo observada o tempo todo, como se ela fosse uma prisioneira, a consumia. Quando ele se levantou abruptamente da mesa, ela sentiu um alívio momentâneo. Mas o alívio foi rapidamente substituído por um sentimento estranho, uma mistura de curiosidade e compaixão. Ele não era apenas um homem arrogante e insensível. Havia algo em sua postura, uma vulnerabilidade escondida sob a fachada de poder e controle. Mas o que seria? Como ele chegará a esse ponto? E mais importante, ela realmente queria saber? Ana passeava pelos corredores da casa a fim de descobrir o porquê o seu marido era tão frio. Os dias que se seguiram foram uma repetição monótona e sem vida. Ana acordava cedo, fazia os afazeres da casa conforme as instruções de Eduardo, mas sempre sem ser notada. A mansão era silenciosa, com uma sensação de vazio que ecoava pelos longos corredores. Ela passava a maior parte do tempo sozinha, entre os jardins ou nos cômodos que ele lhe designara. Eduardo raramente aparecia,
exceto durante as refeições, e mesmo então, mantinha a mesma distância fria, como se ela fosse uma figura distante em sua vida, uma peça decorativa. No início, Ana se concentrou em sua missão: sobreviver. Não permitia que seus pensamentos divagassem, que a dor da humilhação a consumisse. Ela era resistente, determinada a não se render ao desespero. Mas, aos poucos, algo começou a mudar dentro dela. Algo que ela não conseguia entender, nem mesmo controlar. Enquanto Ana seguia com sua rotina, a mansão parecia ser o reflexo da sua própria prisão emocional. Mas, para Eduardo, a casa também era um lugar de solidão. Ele continuava a trabalhar, lidando com questões financeiras e empresariais, mas sempre com um olhar distante. Mesmo no auge de sua riqueza, mesmo cercado de luxo, ele não conseguia se livrar da sensação de vazio que o acompanhava. Sentia que algo faltava, mas não sabia exatamente o que. Em uma tarde silenciosa, quando Ana estava arrumando os livros na biblioteca, Eduardo apareceu. Pela primeira vez em dias, ele falou com ela, mas não sobre negócios ou obrigações. "Você se acostumou bem à casa?", perguntou ele, sem olhar diretamente para ela. Ana levantou os olhos e, por um instante, hesitou. Nunca havia visto uma expressão tão humana em Eduardo. Mesmo que fosse algo tão simples, uma pergunta sobre seu bem-estar, parecia diferente de tudo o que ele lhe dissera até aquele momento. "Sim", ela respondeu, sem querer revelar qualquer fraqueza. "É tranquila, mas muito grande." Ele a observou por alguns segundos, antes de soltar um suspiro. "Eu sei. Às vezes, o tamanho das coisas pode se tornar uma prisão, não?" Sua voz estava baixa, quase inaudível. Aquelas palavras, tão simples e diretas, pareciam carregar uma carga emocional. Ele se virou rapidamente, mas não antes que Ana notasse a ligeira fraqueza em sua postura. Algo dentro dela mexeu. Talvez fosse a franqueza nas palavras dele, ou a vulnerabilidade que, por um momento, ele não conseguirá esconder. Ana sentiu uma pontada de compaixão por ele, algo que ela não podia simplesmente ignorar. Mas ao mesmo tempo, sua mente se rebelava. Como ela podia ter compaixão por alguém que a comprará como uma mercadoria? Como ela poderia se permitir sentir algo além de raiva? Ana observou que Eduardo saiu da biblioteca e foi direto para o seu escritório. Ela havia preparado um suco de laranja para ela e resolveu servir um pouco desse suco para ele também. Ana bateu na porta do escritório e com a voz cheia de suspense, pois não sabia qual seria a reação de Eduardo, ela falou: "Meu marido, eu trouxe um pouco de suco para você." Eduardo olhou para Ana com um olhar surpreso, como se aquele momento fosse inédito para ele. Ele aceitou o suco, mas antes que pudesse dar espaço à sua emoção, ele pediu que Ana se retirasse do seu escritório pois ele estava muito ocupado e não podia perder tempo com as besteiras dela. Ana saiu cabisbaixa, a sensação que ela tinha era de que ele jamais olharia para ela com um olhar de amor e ternura. O pensamento de Ana se confrontava dentro dela, pois, apesar de saber que ela foi comprada, mas ela deseja que Eduardo nutre-se por ela um sentimento, porém, para ela, ele somente tinha o desprezo. Enquanto Ana saía do escritório e fechava a porta, ela foi surpreendida pelo choro de Eduardo. Ele não sabia que Ana ainda estava ali. Aquele homem rude e frio estava naquele momento se desmontando em lágrimas. Ana não conseguia compreender o porquê ele chorava, o que acontecia com aquele homem que parecia ser uma fortaleza. Ana continuou escutando atrás da porta até o momento em que Eduardo cessou o choro. Ana foi para o jardim da casa e ali ela não conseguia parar de pensar naquela cena. Nos dias seguintes, o comportamento de Eduardo parecia mudar levemente. Ele começava a interagir mais com Ana, ainda de maneira impessoal, mas havia uma diferença. Ele a observava mais, parecia notar sua presença de uma maneira sutil, mais real. Não era mais apenas o marido frio e distante. Algo dentro dele começava a quebrar, como se estivesse se forçando a se aproximar, mas não sabia como. Ana, por outro lado,
começava a questionar seus próprios sentimentos. Ela não estava mais tão indiferente à presença dele, mas ao mesmo tempo, sabia que não podia se permitir confiar nele. Ainda era o homem que a comprará, o homem que a tratava como uma parte do seu patrimônio, e ela não poderia esquecer disso. Eles continuavam a existir no mesmo espaço, mas havia uma tensão crescente no ar. Uma tensão que Ana não conseguia nomear, mas que se fazia presente a cada olhar, a cada palavra não dita. O relógio na sala de estar marcava a mesma hora de sempre, mas para Eduardo, o tempo parecia distorcido. Já fazia dias desde a última conversa que ele teve com Ana, e ele se sentia cada vez mais inquieto, como se estivesse à beira de algo importante, mas não soubesse o que. Ele havia se acostumado a viver uma vida isolada, sem laços reais com ninguém. Tudo sempre parecia sob seu controle, até Ana entrar em sua vida de forma tão inesperada, quebrando a monotonia de sua existência. Todas as vezes que Eduardo começava a pensar em Ana, ele sentia o seu coração amolecer, mas ele escolhia não ceder, ele lutava contra ele mesmo pois os sentimentos não tinham valor para ele. O poder falava mais alto. Ele era um homem poderoso e que poderia ter tudo o que quisesse, e de maneira alguma mudaria o seu posicionamento perante essa construção com a sociedade. Eduardo era conhecido como o homem que nunca perde. Ele era dono de empresas no ramo petróleo. Eduardo era um homem multimilionário, ele vivia apenas para isto. Ele se relacionava com mulheres apenas por prazer e fazia questão de sempre pagar muito alto pelos serviços delas, isso para mostrar que ele estava acima de todo mundo e o sentimento não existia. Somente usava, se satisfazia e após voltava para o seu mundo. Foi em uma tarde chuvosa que Eduardo decidiu falar com Ana novamente. Ele a encontrou no jardim da mansão, um local isolado onde ela passava parte do seu tempo em silêncio, cercada pelas flores que ele nunca realmente apreciara. Ela parecia absorver a tranquilidade do lugar, algo que ele não conseguia fazer, mesmo que quisesse. Ana, ele disse de longe, sua voz ainda carregando o peso da sua reserva emocional. Posso falar com você um momento? Ela levantou os olhos, um pouco surpresa. Ele não parecia tão distante quanto antes, mas sua postura ainda exibia uma frieza que era difícil de ignorar. Claro, respondeu ela, levantando-se devagar. Sobre o que você quer falar? Ele hesitou por um momento antes de se aproximar. Havia algo em seu olhar, um brilho de dúvida que ela raramente vira. Eduardo sempre parecia tão seguro, tão impenetrável. Mas agora ele estava ali, tão vulnerável quanto nunca. Ana ficou esperando Eduardo começar a falar. Eduardo parecia refletir se realmente começaria aquele diálogo. Foi quando ele tomou uma decisão. Eu não posso perder o meu valioso tempo com você. Preciso voltar para o meu trabalho. Ao dar as costas para Ana, ela caminhou ao seu encontro e tocou nos seus ombros. Eduardo se assustou e virou-se para Ana. Naquele momento Ana foi surpreendida com a beleza de Eduardo. Nossa, como ele era bonito! Como nunca antes ela percebeu isto. Eduardo se escondia em um mundo frio, nublado, silencioso, quase não era possível notar o seu rosto, mas naquele momento Ana percebeu o quão lindo era o seu marido. Ana questionou a Eduardo, por que você se comporta desta forma? Está sempre em seu mundo isolado, sem pessoas. Você trata com frieza as pessoas que estão ao seu redor e para você é como se apenas o mundo dos negócios existisse. Me explique, Eduardo, sobre o porquê você me comprou como esposa. Você não olha nem no meu rosto, é como se eu não existisse para você. Eduardo olhou nos olhos de Ana e respondeu, o que quero falar, Ana, é sobre o passado, disse ele, como se estivesse testando as palavras. Eu nunca falei sobre isso com ninguém. Nunca precisei. Mas talvez você devesse saber. Ele respirou fundo antes de continuar. Minha mãe morreu quando eu era muito novo. Eu tinha apenas 7 anos. Ana o observava em silêncio, seu coração batendo mais rápido. Não sabia o que esperar dessa confissão,
mas havia algo naquelas palavras que a fazia perceber que, por mais que ele fosse impiedoso e frio com ela, ele também havia carregado uma dor que o transformará em quem ele era. Ela estava doente, mas ninguém sabia exatamente o que ela tinha. Os médicos eram ineficazes. E minha vida mudou quando ela morreu. Ele parou, e Ana sentiu uma tristeza profunda naquelas palavras. Era como se ele estivesse tentando tirar algum peso de sua alma, mas não sabia como. Eu nunca soube o que fazer com a dor. Não aprendi a lidar com ela. Desde então, sempre acreditei que os sentimentos são uma distração, que nos fazem fracos. Desde aquela época, minha vida se tornou sobre manter o controle. Sobre nunca permitir que ninguém se aproximasse o suficiente para ver quem eu realmente sou. Ana ficou quieta, absorvendo tudo o que ele dizia. Ela não sabia como responder. Não queria parecer insensível, mas também não queria se deixar envolver por ele. Ainda estava em um lugar onde o que ele fazia com ela a deixava em constante estado de alerta. Mas, ao mesmo tempo, ela não conseguia negar a empatia que sentia por ele. Ele havia perdido sua mãe. Ele também era uma vítima da vida, apenas com uma máscara de sucesso para se proteger. Você nunca se permitiu sentir nada depois disso? Perguntou Ana, com uma suavidade que ela não sabia que possuía. Ele olhou para ela por um momento, os olhos estreitando-se como se a pergunta fosse uma chave que havia sido virada em seu interior. Eu tentei, mas foi inútil. Sentir é complicado. Envolve vulnerabilidade. E eu não posso me permitir ser vulnerável. A resposta foi um choque para Ana. Ela sempre o vira como um homem arrogante e imune a qualquer tipo de fraqueza. Mas agora, ao ouvi-lo, começava a entender que ele estava tão preso em seu próprio labirinto emocional quanto ela estava. Ele desviou o olhar, quase com vergonha da própria confissão. Eu só queria dizer isso. Para que você saiba que, às vezes, as coisas não são tão simples quanto parecem. Ana observou por um momento, antes de desviar os olhos para as árvores que balançavam ao vento. Ela sentiu uma dor súbita, não só pela perda de sua mãe, mas por todo o peso que Eduardo carregava sem nunca permitir que ninguém o ajudasse a carregar. Mas ainda havia algo em seu coração que a impedia de se aproximar demais. Ela não sabia como lidar com isso, mas, de algum modo, sentiu que sua visão sobre ele estava mudando. Ele não era apenas um milionário frio e distante. Havia uma humanidade nele, uma dor que ele nunca soubera como curar. Eu entendo, disse ela, finalmente. Eu não sabia disso. Mas, ainda assim, você escolheu esse caminho, não é? A maneira como lida com as coisas. Eduardo olhou para ela, com um olhar que não sabia se era de arrependimento ou algo mais profundo. Sim, eu escolhi. E talvez seja tarde demais para mudar. Depois daquela noite, Eduardo e Ana já não se viam há quase uma semana. Ele evitava passar pelos locais da casa onde sabia que Ana estaria. Ana se questionava sobre o porquê Eduardo agia daquela maneira, mas, ao mesmo tempo, ela tentava imaginar a dor e o peso emocional que Eduardo carregou durante anos em seu mundo solitário. Ana passava mais tempo nos jardins da mansão. O som das folhas se movendo com o vento parecia ser o único consolo em um mundo que ainda lhe parecia estranho e cruel. Eduardo raramente aparecia, e quando o fazia, era como se fosse apenas um espectador de sua própria vida. Ela sentia que, apesar de tudo o que compartilhavam, ainda havia uma distância imensa entre os dois. O relacionamento deles não tinha mais a frieza dos primeiros dias, mas também não chegava perto de ser uma relação de verdade. Em uma tarde tranquila, enquanto Ana caminhava pelos jardins, algo chamou sua atenção. Era uma carta que não estava ali na manhã anterior. Ela a pegou, com a curiosidade crescendo em seu peito. O envelope estava selado com um insignificante monograma, mas algo nele parecia diferente, como se fosse destinado a ela. Antes de abrir o envelope, Ana teve uma ideia.
ela pediu que os empregados da casa preparassem um café da tarde no jardim. Ana, tomada por uma iniciativa, ela foi até o quarto de Eduardo e bateu na porta. Ao abrir a porta, Eduardo não podia acreditar que era Ana que estava ali na sua frente. Ele, assustado com aquela cena, prontamente falou: Ana, o que faz aqui? Aconteceu alguma coisa? Ana respondeu: Eduardo, eu quero te convidar a tomar um café da tarde comigo no jardim. Ele respondeu prontamente: Ana, eu não tenho tempo para perder com essas coisas. Mas Ana, insistentemente respondeu: Eduardo, se permita. Se permita viver o que você nunca viveu, o que você nunca sentiu. E após essas palavras, Ana saiu em direção ao corredor e foi para o seu quarto. No horário de café da tarde, Ana vestiu-se de maneira elegante, passou o seu melhor perfume e foi até o jardim. Eduardo não estava lá. Tudo havia sido preparado com um toque especial, o toque feminino da elegância e acolhimento. Alguns minutos já haviam passado e Eduardo não comparecia ao local. Ana pensou: ele rejeitou o meu convite. Ele não virá. Foi quando, ao olhar para a porta de vidro, ela viu que Eduardo estava chegando. Novamente Ana se surpreendeu com a beleza de Eduardo, como ele era lindo. Eduardo, sem dizer muitas palavras, apenas sentou e disse: Ana, obrigada pelo convite. Eles tomaram um café da tarde sem muita conversa. Ana disfarçadamente observava Eduardo e Eduardo a observava também. Os funcionários daquela mansão pareciam não acreditar que aquela cena estava acontecendo. Todos estavam espantados e diziam uns para os outros: será que o senhor Eduardo se permitirá sair desse quadro depressivo? O café terminou, e ao se levantar para ir embora do jardim, Eduardo disse a Ana: muito obrigado por sua gentileza, Ana. E antes de sair, ele se aproximou dela, e depois de muito pensar ele deu um beijo de agradecimento no seu rosto e logo foi se retirando do local. Ana parecia não acreditar no que estava acontecendo. Durante aquela noite Eduardo não conseguia dormir, ele se movimentava na cama, nos lençóis macios e caros, de um lado para o outro, e era quase que perturbador as lembranças daquela tarde tão agradável que ele viveu com Ana. Eduardo decidiu levanta-se e foi para sua escrivaninha. Ele decidiu escrever uma carta. No outro dia Ana acordou bem cedinho e ainda com a sua roupa de dormir foi até o jardim. Ao chegar lá, ela notou que o envelope ainda estava lá no mesmo lugar que ela havia deixado, mas ao olhar bem, agora eram 2 envelopes e não apenas um. Ao abrir o primeiro envelope, Ana leu as palavras escritas com uma caligrafia cuidadosa. Às vezes, a gente se perde, tentando ser forte. Mas talvez, no meio da dor, possamos encontrar algo mais. Algo que vale a pena. Após isso, Ana abriu o segundo envelope e nesse dizia: eu gostaria de te mostrar o que encontrei quando aprendi a me permitir. Era a letra de Eduardo. Ana ficou paralisada por um momento, seus olhos percorrendo as palavras várias vezes. Ele nunca tinha sido tão direto, tão aberto com ela. Era como se, de alguma forma, ele tivesse se permitido ser vulnerável, e estava compartilhando essa vulnerabilidade com ela. O que isso significava? Naquele momento, Ana soube que algo havia mudado. Não havia mais como ignorar. Ela tinha, de algum modo, se apaixonado por ele. Não pela sua riqueza, nem pela sua arrogância, mas pela dor que ele carregava em silêncio, pela força com que tentava manter tudo sob controle. Ele, de certa forma, também a havia tocado. Decidida a entender melhor, Ana procurou por Eduardo na grande sala de estar. Ela o encontrou perto da lareira, com os olhos fixos em um livro que parecia não estar realmente lendo. Ela hesitou, mas tomou coragem e foi até ele. Eduardo, ela disse, sua voz mais firme do que ela imaginava, eu encontrei sua carta. Ele levantou os olhos, um leve rubor tingindo suas bochechas. Algo em sua expressão dizia que ele não esperava que ela o procurasse tão cedo, e muito menos que encontrasse o que ele tinha escrito. Eu não queria te incomodar com isso, ele começou, a voz baixa. Mas Ana interrompeu-o, decidida.
Você não está me incomodando, disse ela com um sorriso suave. Eu só preciso entender o que isso significa. Por que você escreveu isso? Eduardo a observou por um momento, como se estivesse lutando para encontrar as palavras certas. Ele respirou fundo, antes de finalmente dizer, com sinceridade. Porque, desde que você entrou na minha vida, algo em mim mudou. Eu percebi que, talvez, por mais que eu tenha me protegido por tanto tempo, talvez eu estivesse errado. Eu não queria te ver como apenas uma parte de um contrato. Queria mais, mas eu não sabia como chegar até você. Não sabia como ser sincero. Ana sentiu algo aquecer em seu peito ao ouvir aquelas palavras. Ela já sentia uma conexão com ele, mas ouvir isso de Eduardo, alguém que sempre se mostrará tão imune aos sentimentos, era um marco. Ela viu um homem se despindo das camadas que ele tinha construído ao longo dos anos. Eduardo, eu também. Ela parou por um momento, tentando organizar seus sentimentos. Eu também não sabia o que esperar. Não sabia o que sentir, mas agora eu sei. Não importa o que aconteceu no passado, ou o que a gente esperava um do outro. O que importa agora é o que a gente decide ser. Sem dizer mais, ela deu um passo à frente, com um movimento delicado, segurou a mão dele. O gesto foi simples, mas tinha um poder imenso. Era o reconhecimento de algo novo, algo genuíno. Eles não precisavam de mais palavras. A conexão entre eles já estava feita, e era mais forte do que qualquer contrato ou título. Eduardo olhou para ela, com os olhos um pouco marejados. Ele nunca imaginou que um gesto tão pequeno pudesse significar tanto, mas ali estava ele, com a mulher que ele nunca soubera que precisava, mas agora sabia que não poderia viver sem. Sem hesitar, ele a puxou suavemente para mais perto e a beijou. O beijo foi suave, cheio de significado, como se finalmente ambos estivessem permitindo que o que havia de mais puro e verdadeiro dentro dele se manifestasse. O beijo, que começou com hesitação, logo se transformou em algo mais profundo, mais verdadeiro. Ali, naquele momento, eles se entregaram a tudo o que havia de mais sincero entre eles. Quando finalmente se separaram, Ana sorriu com uma leveza que nunca sentira antes. Eu acho que finalmente começamos a entender um ao outro. Eduardo, com um sorriso nos lábios, abraçou. Eu acho que sim, Ana. E espero que, a partir de agora, possamos descobrir o que mais a vida tem para oferecer. Ana, eu nunca disse isso a nenhuma mulher, mas eu te amo. Ana parecia não acreditar naquela declaração, era como se ela estivesse vivendo um conto de fadas. Eduardo completou dizendo: eu não quero ser o seu marido apenas por contrato, mas sim por amor. Você me ajudou a quebrar o peso que eu carregava há anos dentro de mim. Eu não sabia que eu poderia ser feliz, nunca havia conhecido esse lado da vida, o lado doce, da gentileza, de um lar. Ana. Sem Ana esperar por essa reação, Eduardo se ajoelhou e perguntou: você aceita se casar comigo e ser a minha esposa, amante e dona de mim pelo resto dos meus dias? Ana, com os olhos cheios de lágrimas, respondeu: sim, meu amor. Eu aceito ser a sua esposa, amante e você o dono de mim. Eu te amo, Eduardo. Eduardo e Ana viveram ali mesmo o fogo da paixão. A tarde já estava chegando ao fim, os últimos raios de sol entravam pela janela. Eduardo delicadamente abriu o vestido de Ana, o tesão tomava conta dos corpos deles que eram consumidos pelo desejo. Ana, ao ver Eduardo sem as suas vestes, se admirava, pois o seu marido era muito bonito. Nem nos seus melhores sonhos ela poderia imaginar que um casamento que começou por um contrato traria para ela um homem tão lindo e que agora demonstrava ter uma alma de ouro. Ana e Eduardo se amaram intensamente naquele finalzinho de tarde. Os sussurros do prazer geravam mais tesão a eles. Eles se amaram por mais de 3 vezes e parecia não querer parar mais. Eduardo beijava Ana de forma delicada e suave, as suas mãos a tocava com carinho, e ele dizia a Ana que o seu cheiro era o mais penetrante entre todas as flores do jardim.
Após horas se amando, Eduardo disse a Ana, minha esposa, a partir de hoje o meu quarto será o nosso quarto, o nosso ninho de amor. Eu quero dormir todas as noites ao seu lado, sentindo o cheiro do seu cabelo, a maciez do seu corpo e doçura dos seus lábios. Ana e Eduardo saíram da sala e já foram direito para o quarto e lá eles se amaram durante toda a noite. Ao amanhecer, Ana estava olhando os jardins pela janela, Eduardo a abraçou por trás e Ana notou como o amor de Eduardo já estava grande e ela disse a ele, você não cansa, amor? E os dois voltaram para a cama e aquele momento de excitação e desejo continuou durante todo o dia. Com o passar dos dias, Eduardo fazia questão de aparecer com Ana em todos os jornais e eventos, e todos os dias, a mulher que derreteu o coração de Eduardo. Todos se admiravam em ver como Eduardo era feliz ao lado de Ana, parecia um novo homem. E essa foi a história de Eduardo e Ana. Apaixonados do Tubeflix, me conta nos comentários sobre o que você achou desse romance e não esquece de me dizer de qual local desse mundo você está assistindo a esse romance. Deixei um recado para você no primeiro comentário. Te vejo no próximo romance, beijos e tchau.